Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Acompanha comigo aí na tela o tema da nossa aula de hoje. Olha só. Vamos falar de gráficos, medidas de tendência central e de dispersão, parte 1, beleza? Mas olha só aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para mais aulas como essa e acompanhar a gente aí no YouTube, tranquilo? Então, na tela com vocês, o nosso desafio de hoje, olha só. O nosso desafio de hoje é falar um pouco sobre pesquisa amostral. Como fazer essa pesquisa amostral? Então, continua comigo aí na tela, que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Olha só. Primeiro, a gente vai falar dos gráficos estatísticos. Eu vou fazer um resumo aqui para você e mostrar os principais gráficos usados na estatística. Beleza? Então, por que fazer uma pesquisa amostral? Vamos começar por essa parte. Olha só. Os gráficos são representações visuais que nos ajudam a entender melhor, né, os dados coletados em uma pesquisa. E os principais tipos de gráficos que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula são os gráficos de barra. Para que eles servem? Para comparar quantidades entre diferentes categorias. Os gráficos de setores, apelidado como gráficos de pizza, né? O que eles vão fazer? Mostrar as partes de um todo. O gráfico de linhas, né, que vai ser uma representação de variações ao longo do tempo, né? E o histograma, que ele parece muito com o gráfico de barras, e ele vai mostrar o quê? A distribuição de dados numéricos. Beleza? Então, continuando, olha só, esse é um modelo, né, de um gráfico de barras, onde ele está representando aí a venda de 3 marcas de um certo produto. Certo? Produto A, B e C, certo? Bem, esses gráficos podem ser de barras assim, em tese, né? Ou seja, verticais ou deitadas horizontais, beleza? Vou mostrar para vocês agora um gráfico de setores ou gráfico de pizza, né? Representando os mesmos dados do gráfico anteriores, certo? Só que é o quê? Um círculo dividido em setores. No caso aqui eu tenho 3 setores aqui por causa das 3 marcas de produtos, tá bom? E o próximo gráfico é o gráfico de linha, né, que a gente compara em relação ao tempo, ó, essa linha aí, tá certo? Bem, continuando, eu tenho um histograma, né, um gráfico de barras mais juntinhas ali, ó, certo? Está representando aí pra gente. Agora, olha só, por que usar os gráficos? Bem, 3 tópicos bem legais que mostram isso, né? Para facilitar a interpretação dos dados. Na medida que você enxerga um gráfico, você interpreta melhor os dados de uma pesquisa. Tranquilo? O que mais? A gente usa gráfico para permitir visualizar os padrões e as tendências de uma certa pesquisa, de um certo produto, beleza? E o que mais? Os gráficos, né, são mais atraentes, né, que tabelas com números. Eles estão coloridos, mais bonitos de visualizar, certo? Então, eles chamam a atenção. Bem, continuando, vamos falar um pouco sobre as medidas de tendência central, certo? Quem são essas medidas? Primeiro, são valores que representam o centro ou o meio de um conjunto de dados, certo? Eu vou falar das principais medidas de tendência central aqui, que é a média, a mediana, a moda, certo? E olha só, a média, quando a gente fala média no geral, a gente está falando na média aritmética, certo? Que é a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores. Por exemplo, na escola, né, a gente costuma calcular a média dos estudantes. Bem, se um estudante tiver as médias 6, 7, 8 e 9, como que a gente vai fazer a média aritmética dele durante o ano, né? Soma essas 4 médias e divide pela quantidade de valores, que são 4. Então, isso vai dar 7,5, beleza? E a mediana? Bem, se eu quisesse achar a mediana, por exemplo, desses valores ali, ó, 3, 5, 7, 9 e 11, certo? Então, a mediana seria o valor central ali. Eu tenho ali 5 valores, certo? Então, eu deixo 2 valores para a esquerda, 2 valores para a direita, e o valor central ali, que está bem no meio ali, seria a mediana, que no caso é o 7, tranquilo? E a moda, né, é bem sugestivo esse nome, né? É o valor que aparece com mais frequência no conjunto de dados. Por exemplo,
esse conjunto de dados aí, ó, 4, 5, 5, 6 e 7. Qual é o valor que aparece com mais frequência? É o 5. Então, o 5 é a moda aí no caso. Beleza? Bem, continuando, vamos falar das medidas de dispersão. Elas mostram como os dados estão espalhados ou variam em relação à média. Então, você vai comparar essas medidas de dispersão em relação à média. Tem duas. Eu vou mostrar para vocês a amplitude, que é muito usada, e o desvio padrão. Eu vou só falar um pouquinho para vocês, mas não vou mostrar como que calcula aí. Bem, a amplitude vai ser o quê? A diferença entre o maior e o menor valor. Então, se você tem um conjunto de dados, 10, 15, 20, 25, o que seria a amplitude? O maior valor, no caso, que é 25, menos o menor valor, que é 10. Então, a amplitude aí seria 15, beleza? E a outra medida de dispersão, o desvio padrão, né? O que ele faz? Ele mede o afastamento médio dos valores em relação à média. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados. Tranquilo? Bem, continuando, vamos falar um pouco sobre a pesquisa amostral e como fazer ela, um resumo, tá bom? Bem, o passo a passo para uma boa pesquisa. Você vai definir o objetivo. O que você quer descobrir, certo? Depois você vai escolher a amostragem. Você vai selecionar parte daquela população que você fez a pesquisa que represente o todo, beleza? E aí as técnicas de amostragem são essas: a aleatória simples, ou seja, todos têm a mesma chance de ser escolhidos. Tem a sistemática, ou seja, você seleciona de acordo com uma regra. Por exemplo, a cada 10 pessoas você escolhe uma, ou escolhe a 10ª pessoa, né? Bem, e tem a amostragem estratificada. Ela vai dividir a população em grupos e a amostra de cada um, certo? Bem, coletar dados, o que é isso? É usar questionários, por exemplo, entrevistas ou observação. Organizar e analisar, é usar gráficos e medidas estudadas ali na sua pesquisa. Interpretar e concluir, o que os dados nos mostram, certo? Você vai fazer tipo um relatório aí no caso, tranquilo? Bem, o que aprendemos então com essa aula? Um resuminho aí para vocês. Aprendemos medidas de tendência central, beleza? Média, que é o valor, né, equilibrado, a soma dividida pela quantidade de valores. Aprendemos sobre mediana, o valor do meio, quando os dados estão ordenados, tem que ordenar os dados, né, para calcular a mediana. A moda, que é o valor mais frequente, não é isso? E cada uma conta com uma parte diferente da história, certo? Bem, dos dados. Continuando, olha só, aprendemos também sobre medidas de dispersão, que é a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor, né? Mostram como os dados estão espalhados e ajudam a entender a confiabilidade das medidas. Por último, aprendemos o quê? Que não precisamos pesquisar, né, todos para ter bons resultados, né? A gente pega umas amostras, né? Técnicas de amostragem. Pode ser aleatória, sistemática, estratificada. Beleza? A amostra bem escolhida é igual a resultados confiáveis. Tranquilo? É isso aí, olha só. A nossa aula está ficando por aqui, está terminando. Um grande abraço para vocês e até a próxima.